Boa noite, primeiro-ministro. Boa noite, Eilat. O ministro da Defesa disse que Khamenei é condenado ou, segundo ele, não deveria existir. Você concorda com a declaração? Eu orientei para que ninguém tenha imunidade no Irã. Além disso, não acho apropriado ou necessário acrescentar mais nada. Acho que devemos deixar as ações falarem muito mais do que as palavras. Ok, então isso significa que nem mesmo o regime iraniano está imune a nós, a Israel? Ele não está. Nosso objetivo principal é a ameaça nuclear, eliminá-la. E estamos em processo de eliminá-la. O segundo objetivo é eliminar a ameaça dos mísseis balísticos. E também estamos em processo de eliminá-la. Enquanto isso, é claro que esse regime está se desestabilizando. Também atingimos alvos do governo, símbolos do regime. Vocês viram isso, a estação de transmissão e outros. E ainda não terminamos. Mas a questão de trocar o governo ou a queda desse regime é, antes de tudo, uma questão do povo iraniano. Não há substituto para isso, e por isso não apresentei isso como um objetivo. Isso pode ser uma consequência, mas não é. Um objetivo declarado ou formal que estamos buscando. Ok, então você mencionou o que fizemos. Gostaria de ouvir uma descrição mais precisa, mas já que esta guerra, com todos os seus detalhes, está sendo planejada passo a passo, como está ficando claro? Em que estágio estamos agora? Quer dizer, estamos no meio, no começo, no fim, perto do final? Vou te dizer uma coisa. Estamos adiantados em relação ao cronograma que estabelecemos. Tanto no tempo quanto nos resultados. E há aqui realmente um trabalho excepcional. Antes de tudo, houve uma decisão muito difícil e crucial. Não é algo simples que... No fim, tudo recai sobre o primeiro-ministro. Preciso decidir, vamos fazer ou não, porque sou eu quem lidera e impulsiona isso. Mas chega um momento em que você precisa dizer... O que causou esse momento? Diga isso agora. O fato é claro. Depois que ordenei a eliminação de Nasrallah e o Hezbollah entrou em colapso, no momento em que o Hezbollah colapsou, esse movimento basicamente caiu de joelhos. Então Assad colapsou, porque Assad não tinha exército. Quem protegia Assad era o Hezbollah, então ele colapsou. Mas o quê? Qual foi o momento em que... Eu vou explicar isso já. O que o Irã tem? O que é o Irã? O Irã é o eixo do mal. É o aperto mortal que fizeram ao nosso redor. Foi assim que quiseram nos eliminar, antes dos foguetes, antes dos mísseis, com mísseis. Mas o aperto mortal de seus enviados, do sul, o Hamas, do norte, o Hezbollah, os Houthis, ainda mais ao sul, mísseis e invasões terrestres. Quando isso foi quebrado, e foi quebrado de vez, não só pelo que fizemos ao Hamas, mas pelo que fizemos ao... Para Nasrallah e sua eliminação, isso significa que o eixo foi quebrado. Não há mais. Não há Assad, não há Líbano, não há Gaza. E então o que resta para eles? O que resta para eles são apenas duas coisas. Restaram para eles apenas duas coisas. O que restou para eles foi o núcleo, e eles correram para o núcleo. Essa foi a principal coisa que vimos, a queda do Hezbollah. E ficou claro que aqui os prazos estavam encurtando, porque em alguns meses, certamente menos de um ano. Espere, há quantos meses essa operação foi planejada? Está sendo planejada há muitos meses, mas eu dei... Você está falando de algo que aconteceu com o Hezbollah, você disse. Agora está dizendo que já faz alguns meses. Estou te dizendo os dois, assim. O Hezbollah já foi há muito tempo, e depois quando eles nos atacaram com mísseis, a combinação dessas duas coisas, um ataque de mísseis intensificado. Vocês se lembram? Eles nos atacaram duas vezes. Não esquecemos, em abril e em maio, me parece. Duas vezes atacaram com mísseis. Sim. E o Hezbollah cai. E eu digo que eles vão correr para os mísseis e vão correr para o nuclear. E esses são dois perigos existenciais que estão se acelerando. Motivação. Por favor, deixe-me concluir, porque você está fazendo uma pergunta. É importante entender como funciona aqui, como se desenrola aqui um processo histórico. Podemos esperar um momento... Por favor. E ouvir. Ou seja, houve aqui uma decisão clara que eu tomei, que eu disse a eles, depois dessas duas coisas, e depois dos ataques de mísseis contra nós, eu disse, durante o nosso mandato deste governo, nós vamos eliminar essas duas ameaças e ninguém mais. Nós não podemos deixar isso para as próximas gerações, porque talvez não haja próximas gerações. Estamos a caminho disso? Estamos muito a caminho disso, avançando com conquistas muito sistemáticas e muito determinadas. E devo dizer que aqui, para variar, já que venho lutando por isso há 40 anos e alertando há 40 anos sobre o perigo de sermos destruídos por uma bomba nuclear nas mãos do Irã. Mas nem sempre consegui alcançar isso nos meus governos em 2011 e 2012. Simplesmente não consegui mobilizar nem as forças de segurança, nem o exército, nem o Mossad, em outras palavras, nem mesmo meus colegas políticos. Aqui, diante dessa ameaça, todos
A América veio nos ajudar e está nos ajudando de forma maravilhosa e ainda vai nos ajudar mais, tenho certeza. Essa é a decisão do presidente Trump. A América veio e está ajudando na defesa. Há aqui baterias de defesa, há navios Aegis, pilotos americanos. Junto com nossos pilotos, quase nenhum míssil entrou. Então, há aqui uma presença americana importante e também apoio. Embora eu deva dizer o quanto ele, sim, a partir das discussões internas, quando eu disse, nós do Wiki TV decidimos e marcamos uma data. Marcamos isso para o dia 29 de maio. Depois, foi adiado alguns dias por motivos operacionais. Mas quando marquei, nós realmente não sabíamos com certeza se conseguiríamos. Ninguém sabe o que vai acontecer quando você vai para a guerra. Você sabe como começa? Você não sabe como vai sair, mas eu sabia que não tínhamos escolha. E me disseram e nos dizem, e se não recebermos sinal verde dos americanos? Ok. E você sabe qual foi a resposta? Nós não estamos pedindo sinal verde. De qualquer forma, vamos fazer isso, porque não temos escolha. Não vamos permitir que a história judaica de 3.500 anos seja interrompida por esse ayatolá louco. Sim, mas parecia que justamente neste exercício os americanos realmente participaram. Até mesmo o presidente. Você acha? O presidente disse que no domingo haveria negociações com os iranianos e na quinta-feira à noite tudo estourou. Ayelet, não vou entrar nas nossas discussões, nas minhas conversas com o presidente dos Estados Unidos. Eu falo com ele quase diariamente. Conversas muito boas, mas haverá tempo e iremos ao arquivo histórico para tirar os... Fazer resumos. Sim, eu não acho que isso seja importante. Posso dizer uma coisa, os Estados Unidos reconheceram nosso direito de nos defendermos contra uma ameaça existencial. Estão vindo para destruir nosso país. Quem pode? Eu disse, ninguém vai nos parar. Aliás, o presidente anterior tentou nos parar na fase de lidar com as ramificações. Sim, ele disse. Ele impôs um embargo, ele disse para não entrar em Gaza, em Rafah. Eu disse para ele, Joe, eu não tenho escolha. Você é o presidente dos Estados Unidos, eu sou o primeiro-ministro do Estado judeu, nós vamos entrar. Então, antes de tudo, já houve um precedente de que, se o presidente dos Estados Unidos tentar impedir, ele não vai conseguir. Ok. Então, aqui ele não tentou impedir. Eu preciso te dizer. Ele não tentou te impedir em nenhum momento. Bem, isso é uma notícia importante. Isso anima o público. Você sabe, né? O público está tenso, não sabe para onde isso vai. Ele vê os avanços, ouve falar dos combates. Eu te perguntei em que estágio estamos nessa luta. Você diz que estamos avançando de forma impressionante. Ainda temos semanas, dias, meses pela frente? Mais ou menos uma estimativa. Essa é uma boa pergunta e eu vou dar uma resposta evasiva. Eu não vou te dizer. Eu abraço a fazenda, estamos em guerra. É simples assim. Estamos em guerra. Eu não vou entregar, não vou passar para eles nossos cronogramas. Eu não vou dizer a eles o que estamos planejando. Estamos sobrecarregando eles, lançando surpresas sobre eles. Ok. Ele chamou isso uma vez, Nasrallah, certo? Mas ele quis dizer surpresas contra nós. Mas agora está acontecendo com eles. Talvez você possa nos contar algo, compartilhar algo com o público, tipo, atingimos seus centros de comando, lançadores, mísseis, bases, surpresas. A propósito, isso pode acontecer sem os americanos ou não pode acontecer sem os americanos. Eu afirmei que vamos alcançar todos os nossos objetivos, todos os centros de comando deles. Temos capacidade para fazer isso. Mas a decisão do presidente, se ele quer se juntar ou não, de novo, essa é uma decisão dele. Fará o melhor para os Estados Unidos. Claro, e eu vou fazer o que for melhor para o Estado de Israel. E eu te tenho que dizer que até este momento, cada um faz o que se chama, né? Toda a contribuição. Nós também nos preparamos para a defesa da retaguarda e aqui eu preciso elogiar os cidadãos de Israel pela realmente resistência admirável. Eu comparo isso aos britânicos, ao Blitz. No Blitz havia bombas e tudo mais e eles resistiram bem e todos ficaram impressionados. Quero te dizer, o mundo inteiro está impressionado agora, com razão, com a resistência dos cidadãos de Israel. Antes de tudo, esse é um componente importante da resistência. A segunda coisa, há também coisas que nós, principalmente o que estamos fazendo agora, não quero comentar sobre o número de interceptadores e tal, os americanos estão trazendo, não falta, protegidos? Israel protegidos? Eu sempre gostaria que houvesse mais e mais, mas quero te dizer o que estamos fazendo. Estamos atacando os lançadores. Não importa tanto quantos mísseis eles têm. Ok, o que importa é quantos lançadores eles têm. E já estamos chegando, acho que já passamos da metade dos lançadores que eles têm. Eles têm um número limitado de lançadores e à medida que esse número diminui, o número de mísseis diminui. E por isso as interceptações necessárias,
Houve hoje algum míssil especial lançado contra Israel, cuja explosão foi especialmente ruim? Sim. Tinha uma ogiva fragmentada ou algo assim? Sim, sim, tem lá o que se chama submunições. Há bombas menores dentro do míssil que, se você tocar nelas, explodem. Então eu também digo aos cidadãos de Israel, afastem-se desses mísseis, sigam as instruções do comando da frente interna também nesse aspecto, não só na área de... Isso foi o que atingiu, não vou dizer onde atingiu, mas posso te dizer que foi isso que foi lançado e foi lançado de propósito. Agora estava em Soroka, no Hospital Soroka. Em Beersheva, eles lançaram isso de propósito para matar, com a intenção de matar. Aliás, há bebês lá e também idosos que nem conseguem fugir, sim, nem mesmo correr para um abrigo, eles simplesmente matam, eles vêm para matar todos nós. Estamos fazendo tudo o que é necessário, estamos respondendo muito, a resposta é muito, muito forte. Estamos atingindo também as bases. Você sabe do que é composto esse regime? Isso é composto pela Guarda Revolucionária, as bases. Bases como uma polícia interna com 1 milhão de pessoas. Atacamos, mais um ataque nos seus quartéis generais, nós. Se o ministro está ciente disso, e até hoje eliminamos a ameaça deles, a ameaça militar que foi neutralizada na primeira fase desta operação. Ataque após ataque, surpresos. Houve uma publicação da Gilly Cohen, nossa repórter, dizendo que no último ano você transferiu a responsabilidade do planejamento do Mossad para as forças de defesa de Israel. Isso é besteira, simplesmente besteira. As forças de defesa de Israel têm seu próprio papel. O Mossad tem seu próprio papel. As pessoas são alimentadas por todo tipo de fake news. Não, veja, há sucesso, há conquistas excelentes para o... Certo. Então todo mundo quer se juntar ao sucesso. Há espaço para todos. Não, a questão é, por quê? Não... Por que estão tornando o Mossad uma empresa? O Mossad faz sua parte como deveria fazer. E as forças de defesa de Israel... Exército. E as forças de defesa de Israel fazem a sua parte. E ambos fazem um trabalho maravilhoso. Aliás, com uma coordenação excepcional. Mas essas são as diretrizes. Antes de tudo, é preciso receber e dizer que estão fazendo. Agora é hora de fazer mesmo. Hoje parece assim, olhando para trás. Claro que estão fazendo. Não é assim que você vai fazer uma coisa dessas. Sabe como eu resumi a discussão? Qual o primeiro... O final. O último antes de... Apertei o botão. E aí? Que Deus nos ajude, porque você precisa de ajuda divina. Você precisa da determinação do povo, da coragem dos combatentes, da determinação dos líderes decisores. Mas você também precisa de ajuda divina. E ninguém sabe exatamente como isso vai ser. Me diga, eu fico me perguntando como, a milhares de quilômetros de Israel, naquele exato momento, os cientistas estão em um lugar, a liderança militar em outro, e as forças de defesa de Israel sabem chegar, atingir e tudo mais. E aqui, debaixo do nosso nariz, o mesmo exército. Certo, não é do Mossad, é do Shin Bet, e nós somos o mesmo governo e uma catástrofe. Como se diz, essas coisas ainda serão analisadas. Acho que o quadro está ficando mais claro, mas haverá tempo para lidar com isso e com certeza não é o momento agora. Estamos neste momento em uma virada histórica. Estamos liderando e tomei uma decisão histórica. Ben-Gurion tomou uma decisão histórica de fundar o Estado. E se ele não tivesse decidido isso, o Estado não teria sido criado. Porque me parece que ele conseguiu obter uma maioria de 5 contra 3. Ou seja, se um tivesse mudado de ideia, nós não estaríamos aqui. Ele tomou a decisão de fundar o Estado e eu, para abrir sua existência diante de 2 dias que nos teriam aniquilado. Eles gostariam de tê-los, mas nós estamos lidando com todo o conjunto dos sistemas de armas deles. E nós não deixamos sobras lá, tanto quanto possível. Ainda há coisas que precisamos tratar e simplesmente estamos fazendo isso de forma sistemática. Mas o quê? Você fez antes uma outra pergunta. Você perguntou sobre essa decisão? Sim, se alguém se opuser. Se alguém se opuser. Sim. Olha, no final todo mundo faz sinal com os olhos. Para quem está sentado à cabeceira da mesa. Talvez de repente sejam lançados 500 mísseis aqui de uma vez. Isso foi discutido? Sim, até mais. 500 mísseis Tel Aviv prédios caem. Deus livre. Será que a retaguarda vai aguentar e tudo mais? E eu disse, a retaguarda vai aguentar. Será esse o resultado?
qualquer que seja o pior resultado possível, e nós não estamos fazendo previsões, e com toda a dificuldade, a perda pesada e a dor pela perda de cidadãos queridos, aqui estamos falando sobre o extermínio de milhões, o extermínio da história judaica, o extermínio do povo de Israel. Deus nos livre. E por isso eu não tive dúvida e não tive nenhuma incerteza de que nós... Mesmo assim, alguém na sala disse: Senhor primeiro-ministro, escute, isso é pretensioso demais. Acho que se havia consenso, é bom ouvir. Posso dizer o que aconteceu. As pessoas disseram, mas é preciso, há condições, normalmente não funciona assim. Também quando havia os beepers, certo? Sim. Tomei a decisão sobre os beepers, ou tomei a decisão sobre Nasrallah, sobre eliminar Nasrallah. Então dizem, nós somos a favor. Então disseram, nós somos a favor, mas não são as mesmas pessoas. Nós somos a favor, mas é preciso avisar os americanos com antecedência. Sim. Ou obter o consentimento deles, somos a favor. Por diante. Alguém disse aqui que os americanos sabiam. Não, os americanos, a questão dos americanos estava em aberto. E eu disse, isso não é uma condição. Mesmo que seja, não faça isso. Milímetros. Isso não é uma condição. Ok. Nós vamos fazer isso. Mas eu disse, além disso, vou falar com meu amigo, realmente meu amigo de décadas, e nosso relacionamento é muito mais próximo do que as pessoas pensam. Eu disse que vou falar com ele, mas isso não é uma condição, porque não temos escolha. Você entender o que ele está dizendo? Sim. Ele está dizendo que eles queriam ir à Casa Branca. Eu disse a eles, não. Se passaram 60 dias. Agora estamos no 61º. Não vai haver. Só rendição total, rendição completa. Rendição total? Sim, rendição. Ele disse vitória total. Você sabe o que é vitória total em hebraico? Sim, vitória absoluta. Daqui a pouco ele vai usar boné também. Ele já usa. Ótimo. Então isso é um pouco confuso. Às vezes dá para entender que ele está dizendo que não vai acontecer. Isso vai acontecer ou pela guerra, ou o Irã vai se ajoelhar. Eu entendo muito bem, realmente. É possível que o Irã se ajoelhe? Existe alguma chance disso acontecer? Espero que esteja a caminho disso, mas vamos eliminar esses dois inimigos de qualquer forma. Não é que o Irã vá começar a negociar. E então Claro. Então vamos verificar, ver. Como fazem com o Hamas, a propósito. E os acordos... Com o Hamas temos reféns, e essa é a única coisa que está atrasando o fim da guerra. É a decisão deles, e tomaremos. O que todo esse incidente faz com os reféns? Tanto no aspecto de como lidamos com eles agora, nestes momentos, quanto se isso avança. Isso ajuda? Sem dúvida, isso vai avançar. Eu disse isso também quando entramos no Líbano e disse que enfraqueceríamos o Hezbollah, ajudaria e realmente ajudou. Isso nos ajudou porque mudou as coisas. Em que o Hamas se apoia. No fim das contas, ele se apoia em, antes de tudo, ele tem 60 sequestrados. É isso que ele tem agora, de fato. Também há mortos. Nós temos o compromisso de trazê-los de volta e você vê que estamos trazendo. Mas é preciso entender, ele se apoia em algo. Em que ele se apoia? Ele se apoia, antes de tudo, no Hezbollah. E daí não veio a salvação, porque colocamos o Hezbollah de joelhos. Em que mais ele se apoia? Em que se apoia todo esse eixo do mal? Em que se baseia toda a ameaça no Oriente Médio? No Irã. Ok, vamos ver. A ameaça deles. Estamos mudando, e isso eu disse no segundo dia da guerra. Eu disse que vamos mudar a face do Oriente Médio. E agora eu te digo, e também aos nossos telespectadores, estamos mudando a face do mundo. O chanceler alemão disse isso ontem de forma muito dramática. Israel está fazendo o trabalho sujo para todo o mundo. Mas há outras vozes. Me diga, essa é uma pergunta séria? Isso é a obra da minha vida. Bom, você está perguntando, tudo bem? Isso precisa... Eu entendo. Existem normas sobre isso, mas não acho que seja normal. O mundo inteiro sabe, você também sabe, e as pessoas sabem que esse é o trabalho da minha vida. Venho alertando sobre isso já há exatos 40 anos. Elogiaram suas pesquisas históricas e sua atuação nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, diante de Eisenhower. Então ele disse, obrigado, agradeço a vocês. Tenho apenas uma observação, e então ele diz o seguinte, hoje o Irã ameaça destruir o Estado judeu. Por outro lado, ele diz, destaca-se a posição do povo judeu que confia em seu grande poder militar. O povo de Israel mostra hoje ao mundo como uma nação deve se comportar quando enfrenta um perigo existencial. Encarar o perigo diretamente olho no olho. Avaliar com serenidade o que deve ser feito e o que é possível fazer. E estar pronto para entrar em combate no momento em que as chances de sucesso parecerem razoáveis. É necessária e possível uma resistência espiritual que exige a existência de forças interiores poderosas. O povo de Israel mostra hoje ao mundo que possui tais forças interiores, e nisso está incluída minha fé, uma fé inabalável, de que nosso povo afastará o perigo que ameaça sua existência.
Com essa expressão de fé, encerro minhas palavras. Isso foi o que ele tinha a dizer em seu 100º aniversário. Esse é o testamento do seu pai? Sem dúvida. Não é um testamento, é a passagem do bastão. É simplesmente a passagem do bastão. É disso, é dessa casa que eu vim. Dessa casa vieram meus irmãos, incluindo meu irmão Ione, que caiu em Entebbe para salvar reféns. Com essa fé, entender, antes de tudo, enxergar o perigo. O nosso povo é um povo com grandes qualidades, mas perdeu a capacidade de visão política, porque não tínhamos um Estado. Não, mas tem... Então, antes de tudo, reconheça o perigo iminente e depois reúna, junte a coragem, a bravura e a sabedoria para afastar o perigo. E foi exatamente isso que meu pai disse há 15 anos. E é precisamente isso que eu faço hoje. Sim, você está falando desse povo. Eles são um povo especial e extraordinário. Com Kabir. E e também há disputas aqui, e você frequentemente está no centro dessa disputa. Sinkardor? Bem, então, Não, estou perguntando. é difícil, não é fácil. Mas Por um lado, você recebe muita admiração, por outro lado, você recebe muitos insultos e ódio, e você chegou a uma situação em que, de fato, você se encontra bem em comum, não sei? Ou será que é assim que os líderes são? Não sei. não é assim que os verdadeiros líderes são. Então, este é o líder do grande movimento que eu represento. Há quem pense que se eu cair, este movimento cairá. Ela não cairá e eu não cairei. E eu vou te dizer o porquê também. Não vou cair diante das pessoas. Me perguntam como você aguenta todos esses ataques e todas essas difamações e tudo mais. E com isso, você pode suportar até as coisas mais difíceis, incluindo o luto pela atividade. Mas eu tenho mais uma coisa, eu tenho um grande apoio. E esse grande apoio, e quero dizer isso aqui, o apoio mais significativo da minha vida é minha querida esposa, Vissara. E vou te dizer o que o Rabi Akiva disse sobre sua amada esposa, Raquel. Ele disse: o meu e o dela é dela, então eu te digo, o que é meu é dela, porque sem ela eu não estaria aqui. E o apoio incondicional que ela me deu e meus 2 filhos maravilhosos sacrificaram muito e continuam sacrificando muito, e ela sacrificou o melhor da sua vida. Quero compartilhar Isso dá muita força, e o povo de Israel me dá força, o povo me dá força. sobre a família. De forma alguma, no contexto de fofoca, isso não me interessa, mas não... Você também é pai. Obrigado. Mas diga algo ao público sobre essa operação de engano. Algo que não foi divulgado. Teve algo dramático nessa temporada? Você não está se sentindo bem, sai do Knesset, planos para derrubar. Antes de tudo, continuei normalmente com a rotina dos chamados, inclusive até 36 horas antes dessa operação, passando 6 horas no tribunal e falando sobre o boneco do Bagas Beni que recebi antes. O boneco do Bagas Beni, um boneco do Bagas Beni que recebi há 20 anos, não eu. O Yair recebeu o meu filho, o Yair recebeu há 29 anos. Ainda não superei isso e pode entender que minha opinião estava comprometida. Queria responder outra coisa, mas a missão do engano nos obrigou a fazer de tudo. E fizemos tudo para evitar. Incluindo férias no norte, mas há algo sobre esse golpe que não foi divulgado. Compartilhe, o público discorda. Posso te dizer uma coisa? Ela quase desmaiou. O que é a fraude? Claro. Por quê? Porque existe algo como sinais indicativos e, no final das contas, sinais indicativos se acumulam, o que de fato poderia ter derrubado a petição deles. O quê? Como o quê? Movimentação de aviões, movimentação de forças. De repente veem isso acumulando. Aqueles sinais que não vimos em 7 de outubro. Na verdade, eu diria que no Irã aconteceu um processo muito semelhante, mas por um triz eles quase perceberam. Uau, como soubemos disso? Sabíamos ao vivo que isso estava para acontecer. Já dissemos aos aviões para voltarem para casa? Antes dos livros de memórias. Quando você vai escrevê-los, você diz que fará quando for possível. Você diz que essa tem sido sua missão por 4 décadas. As pessoas falam que 40 anos é o seu propósito. A questão é se você vai concluir sua missão. Você achará que pode sair do palco? Sim, mas não estou aqui para aproveitar. Não é exatamente uma vida de prazer. Sim, mas isso não importa. Eu ajo por vocação. Interessante o que diz agora. Claro. Você está dando manchete? O quê? Se você completar a missão da sua vida com sucesso, será bom para o povo de Israel. Podemos deixar o povo de Israel decidir também? Ok, tudo bem. Preciso te dizer o que eu recebo. Estive agora em Beersheba, no campo de 3 cidades.
Rubik Danilovich de um lado e Beni de Beersheva e Beni Biton de Dimona me dizem: primeiro-ministro, estamos vindo em nome dos cidadãos. Eles te dizem para continuar, estamos te apoiando. Cidadãos querem continuar? Não, eles dizem nós, não é isso que eles dizem. Eles me dizem isso, mas dizem outra coisa. Eles dizem: estamos te fortalecendo para que você não desanime. Então eu quero te dizer, eles realmente me fortalecem, porque eu disse que há uma missão e a minha esposa, meus filhos e a família que me dá um apoio indescritível. Eu nem consigo descrever isso, é tão poderoso. Mas há o povo, e o povo, esse povo realmente incrível, tanto na retaguarda quanto no exército, nos combatentes, os soldados e as soldadas, é simplesmente... Hoje se encontra com... Às vezes, realmente, eu te digo, realmente é algo que... Há um povo que talvez se ouça menos, mas há um povo. Hoje você se encontra com Lieberman e com Gabay. Sim. Houve todo tipo de atritos, discussões acaloradas, ou como está sendo conduzido esse encontro? Bem, o que você acha? Acho que estou fazendo o que preciso fazer. Sim, acho isso absurdo, mas não é importante agora. Isso não é interessante agora. Nós realmente deixamos isso de lado. Ah, desculpe pelo final. Desculpe, está claro. Ó. Quem será o chefe do Shin Bet? Quando isso vai acabar? Sim, no final sim, ele estará. Ele virá, isso também virá. Ele é um homem excelente e faremos o que for necessário. O apoio é muito, muito forte e muito sólido, e isso é importante. Eu realmente aprecio isso e não fico olhando para contas do passado. Deixamos tudo de lado. Nós podemos vencer. Ila, estou dizendo aos cidadãos de Israel que me ouvem. Estamos a caminho de uma grande vitória. Nós sobrevivemos. Daqueles que se levantam contra nós para nos destruir, estamos mudando a face do Oriente Médio. Eu acho que também vamos obter resultados diplomáticos muito positivos depois, porque você muda o equilíbrio. O que temos aqui? Nós enfrentamos, nos primeiros anos do Estado, um mundo árabe que estava unido para nos eliminar. E gradualmente conseguimos afastá-los e fazer a paz. Agora surgiu esse império. E quem teria acreditado? Esse pequeno país que é tão forte, tão gigante em espírito e em ação, pode realmente dar um golpe certeiro no Império Persa. E não só isso, eu digo, aqui também há um fechamento de um ciclo histórico. Há 2.500 anos, o rei persa Ciro o Grande, libertou os judeus. E hoje, atualmente, 2.500 anos depois, o Estado judeu cria as condições para o processo de liberação de prêmios. Não libera, cria as condições para a liberação de recompensas. E o Estado de Israel está em uma ascensão enorme. Nos dê algum prazo, mesmo assim, sem dar ao inimigo. Uma definição geral, meses, semanas, dias. Até o final do programa. Assim. Só por curiosidade, por que a fonte se voltou contra nós dessa forma? Eu prefiro deixar para o Trump, com toda a sua habilidade, dar os elogios. Ele faz isso de maneira maravilhosa. No geral, ele é tão perspicaz e muito, muito prático. E eu realmente valorizo muito essa relação que criamos e fortalecemos ao longo dos anos, porque eu acho que ele... Ele esperava que você não abençoasse o Wyden. Eu sugiro que você seja um pouco mais cautelosa com essas avaliações. Bem, o que você acha? Acho que estou fazendo o que preciso fazer. Sim, acho isso absurdo, mas não é importante agora. Isso não é interessante agora. Nós realmente deixamos isso de lado. Finalmente, desculpe, está claro. Quem será o chefe do Shin Bet? Sim, no final, sim, ele estará. Quando isso vai acabar? Ele virá? Isso também virá. Mas ele é um homem realmente excelente e faremos o que for necessário. Mas agora eu tenho uma única missão. Uma só. Vitória. Vitória absoluta. Sim, não há substituto para a vitória. E nós temos todas as forças, no povo, no exército, no Mossad, em nossos órgãos de segurança, em nossos cidadãos e em nossa liderança, para alcançar a vitória absoluta e salvar o Estado de Israel e o povo de Israel. Pois não existe povo judeu sem o Estado dos judeus. A história não nos dará outra oportunidade, nem uma segunda chance. Ok. Esta é a nossa oportunidade e nós a abraçamos com orgulho. Primeiro-ministro, muito obrigado. Obrigado. Já faz anos desde que entrevistei ele. Foi preciso lutar contra o Irã. Resultado desejável,